Olhem só, meus queridos, chamem outras pessoas. Eu sei que o pessoal, depois de um mês, fica meio desacostumado. Então, só tem 267 pessoas, é muito pouco. Vamos chamar, porque a gente costuma ter aqui centenas e centenas. Convide, lembre, dê um toque nos amigos. Agora, enquanto isso, eu quero ler no livro do Apocalipse, no capítulo 5, que diz o seguinte, preste atenção, é uma porção da Escritura sobre a qual eu já falei literalmente centenas, talvez milhares de vezes. É um dos meus textos preferidos do Novo Testamento. E aqui se diz, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, pare de chorar. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, em pé, em pé, um cordeiro, como tinha sido morto. E aqui no Apocalipse a grande ênfase é no cordeiro morto desde antes da criação de todas as coisas. Eu vi de pé um cordeiro. Ele tinha 7 chifres, simbolização de expressão de poder completo, pleno, bem como 7 olhos, que é essa capacidade de penetração, de onisciência, de conhecimento. São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. É uma linguagem para designar esse Deus diante de quem todas as coisas existem. Ele veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, desse indesignável, desse indefinível, desse indisponível ao debate, assentado no trono, com o livro na mão. Ele vem, o cordeiro em pé, como tinha sido morto, e toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, seres de natureza universal, aqui chamado de os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro. São representações da consciência da revelação no processo da construção da civilização da história humana. Esses 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro que está em pé, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra.
Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, ou seja, trilhões de criaturas universais, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo e que está em pé diante do trono, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura universal, nos céus, nas camadas da criação, na terra, debaixo da terra, em qualquer dimensão, no mar e em tudo que neles há, tudo que existe, estava dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, representantes da manifestação, da revelação de Deus no processo civilizatório dos humanos, disseram amém. Também os anciãos, os sábios da eternidade, disseram amém e se prostraram. Eu amo esse texto porque ele é a conclusão do Apocalipse. Conquanto ele esteja aqui no capítulo 5, o Apocalipse não é tanto um livro cronológico quanto a escatologia dispensacionalista tentou nos vender. O Apocalipse é um livro de crescências. Ele vai designando histórias imediatas que vão se estabelecendo como arquétipos que vão designando a história idêntica à original, só que agora maior, porque a arquetipia aumenta o significado das coisas, e ele vai crescendo, como eu digo sempre, numa linha do tempo, mas que é uma espiral crescente, de modo que a cada nova geração ele aumenta. As mesmas coisas voltam e crescem. A cada nova era, ele dá saltos, às vezes, de significado. Você vê aqui que, no início, as calamidades atingem rios, pedaços de mar, pedaços de natureza, e vão crescendo, até que chega aquele ponto em que cobre a terra toda. Já não é mais 1/3, nem 2/3, nem 3/3, nem 3/4, não, é tudo que existe sobre a Terra, deixando bem óbvia essa minha descrição para você aqui. E o capítulo 5, na realidade, ele deveria ser o capítulo final do Apocalipse, porque ele é que explica a história inteira. Eles têm que estar aqui porque, à medida em que seus selos vão se abrindo, as coisas vão acontecendo. Mas ele conclui o que ainda não está aberto. Os selos que não foram ainda abertos, que serão abertos, já terminam concluídos quando todas as criaturas universais se curvam, se voltam para esse Cordeiro que é a origem da própria criação, é o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, por cuja dádiva de amor os Big Bangs da criação explodiram para dar possibilidade e alternativa fenomenológica para tudo que Deus criou como natureza se expandir e se expandir. Mesmo que seja muitas vezes como calamidade, mas a resposta final já está dada. E qual é a resposta final que o Apocalipse nos diz no transcrever de cada uma das suas designações em estado de
linha, espiral, crescente, arquetípico, evolutivo, até chegar no fim. Qual é a conclusão? A conclusão é que não há ninguém digno, como diz o capítulo 5. Ninguém digno. Digno de quê? Digno de levar a história humana ao seu final feliz. Não há ninguém digno. E quando João falou isso, o imperador era Domiciano. Ele era o último apóstolo sobrevivente. Todo mundo tinha morrido. Mortes atrozes, crucificações, decapitações, apedrejamentos. Alguns tinham sido devorados por feras nas arenas. Outros tinham sido entregues como mártires, especialmente depois da criação do Coliseu, cuja construção, boa parte dela foi financiada pelos tesouros do Templo de Jerusalém, que foi saqueado e depois derrubado, mas era tanta riqueza que praticamente o Coliseu foi construído com boa parte da riqueza do templo que veio de Jerusalém na destruição no ano 70. E quantos cristãos foram entregues para a mortandade, para a carnificina ali? E alguns foram os maiores de todos. O Calígula foi um grande assassino, mas não foi só de cristãos, ele foi assassino de senadores, de parentes. Ele era um paranoico louco, cheio de luxúria, só queria fazer sua própria vontade. Ele dizia: eu sou o império, eu sou a Constituição, eu sou o Senado. Ele sofria dessa megalomania. Ele quis botar o cavalo dele, Incitatus era o nome do cavalo, para ser senador romano, para todo mundo chegar e ver Incitatus, que tinha fritado alguns hambúrgueres no Maine, e ele achou que era o bastante para tornar o Incitatus um senador romano. E depois ele achou isso pouco, resolveu colocar o Incitatus para ser cônsul. Cônsul era o segundo posto depois do imperador, era o cônsul. Para decidir tudo, era uma espécie de executivo do império, o cavalo dele. Você vê a loucura do que a gente estava vivendo ali, do que os irmãos estavam vivendo sob Calígula, né? Um louco, desvairado. Aí, depois dele, você tem alguns reis fracos, ou imperadores fracos, como Cláudio, mas que era um cara ardiloso, cheio de vícios sexuais, pedófilo ao extremo, se retirou por completo de Roma, foi morar em Capri, Anacape, no meio do oceano, onde ele abusava dos garotinhos e adolescentes e mulheres e bacanais e loucuras, até que veio Nero, não é? E Nero era um doido que se sentia um gênio, um artista, que achava que Roma estava desperdiçando o talento artístico dele. E, por outro lado, ele tinha problemas graves, tanto ele quanto Calígula, problemas mentais. E ele tinha uma megalomaníaca, uma mania extraordinária, um culto a si mesmo incomparável. E todos no império existiam para ele. Tudo que existia, existia para atender o desejo e a vontade dele. Então ele fazia o que ele queria, ninguém se opunha. Hoje em dia, quando alguém se opõe a um louco no poder, ele destitui o cara. Naquele tempo, matava-se. Mas era pelas mesmas razões, pelo mesmo absurdo. E é através de Nero, na sua loucura, que
resolve chamar a atenção daquilo, desviar a atenção daquilo que ele gostaria. Era um momento de muita fome, miséria, e ele distraía o povo com circo, morte, gladiadores, distribuição de pão. Mas tinha chegado uma hora tão calamitosa que o povo já não estava mais conseguindo se deixar iludir por ele. Então ele resolveu criar um inimigo. Quase todo imperador maluco ou autoridade maluca precisa de um inimigo. Sem um inimigo ele não sabe viver, ele tem que inventar um. Quando não tem nenhum opositor externo sendo inimigo dele, ele cria um do lado dele. Mas faz parte desse traço de doença mental que a gente encontra em toda a história humana, nesses seres que ficam tomados pela ideia de exacerbação de poder pessoal, quando eles se confundem com a própria autoridade das coisas. Como era normal no Império Romano e como se tornou normal em todas as ocasiões em que surgiu um idiota com pretensões tirânicas. É assim que acontece. Eu estou falando aqui o que aconteceu no Império Romano e tem alguém dizendo virou palanque. Cara, vai estudar história, eu só estou repetindo a história. Se você não gosta das semelhanças com o que você idolatra, vá dar um jeito na sua vida, mas eu estou aqui falando a verdade da história, e que incomoda você, que é idólatra dos Neros contemporâneos. E vá dormir com esse barulho, eu não estou no palanque. Eu estou como João aqui, oferecendo a cabeça para quem quiser cortar, enquanto eu falo a verdade. Psiu. E então, Paulo, Pedro, morrem sob Nero. Ele toca fogo em Roma, bota a culpa nos cristãos, gera aquele frisson, pega aqueles cristãos piedosos e os seus principais representantes e os matam. Pedro é crucificado, a tradição diz que de cabeça para baixo, porque ele teria dito: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Salvador. E Paulo foi decapitado. E a igreja levou aquele susto. Pedro e Paulo não falam mais. Aí é uma acumulação de perdas. Isso foi no ano 68. E agora nós estamos aproximadamente 38, 40 anos depois desse episódio com Paulo, com Pedro, nos dias de Nero. E Pedro está exilado, acusado de palanque, viu, garoto? Acusado de palanque, acusado de estar pregando política. Porque ele dizia que Jesus Cristo era o Senhor. E os romanos diziam que Senhor era César, qualquer César. Ele dizia que obediência absoluta só ao Evangelho. E os romanos diziam que obediência absoluta era ao imperador. Ele dizia que o Evangelho do Reino de Deus não aceitava nenhum homem como poder absoluto sobre os demais homens, não aceitava e não acolhia a tirania. E uma quantidade absurda de pessoas do Império, tanto quanto o próprio Império, dizia não. Quem quer que se insurja contra o poder absoluto, inquestionável, do nosso imperador ou dos nossos imperadores, esse aí é um traidor político. Está fazendo política, está no palanque. Como alguns aqui, pouco dotados, doentes, enfermos de mente, me ouvem pregar o Evangelho de Jesus, exaltando aquele a quem se deve dar toda a honra, glória e louvor, dizendo que ele é o único poder absoluto, que a palavra dele é a única palavra inquestionável e que a obediência a ele é relativa a todas as ideologias, todas. Aí vem dizer que eu estou no palanque.
Não, você que está sepultado na ignorância. Foi gente como você que baniu João e o colocou para morrer de velho na ilha de Patmos, exilado, acusado de pregação política, quando a única pregação que ele fazia é de que Jesus Cristo é o Senhor, é o Cordeiro em pé, que venceu todas as coisas. E isso eu encaro. Todos os que você mandar, podem cortar todos os pedaços de mim, eu vou morrer proclamando essa vitória, essa palavra, esse reino de Deus. E aí, o Apocalipse 5 nos diz que João começa olhando aquele que está sentado no trono, um livro na mão dele. De algum modo João intuía, sabia o significado daquele livro selado por dentro e por fora. Ele provavelmente lembrou do livro do Jubileu, que era um livro selado por dentro e por fora e que de 50 em 50 anos era aberto, onde todas as propriedades em Israel que tinham sido perdidas durante aquele período de 50 anos, eram devolvidas às suas famílias originais, para que não houvesse desigualdade patrimonial na terra, para que uma só pessoa não se tornasse dona de tudo. Então, ela podia ter até o benefício de ter comprado, ganho, recebido como pagamento aquele terreno por alguma dívida, mas 50 anos depois ele teria que devolver aos donos originais para que houvesse reequilíbrio social, econômico e patrimonial na terra. Isso é o Velho Testamento que está dizendo, não é Karl Marx, é o Velho Testamento. Vocês não conseguem entender não, né? E aí, ele podia estar pensando no livro dos Jubileus, ou ele podia ter na mente apenas a ideia de um livro profético, como eram os livros proféticos ou os livros encontrados naqueles dias. As literaturas que, por exemplo, foram encontradas no século XX, nos anos 40, dos textos do Mar Morto, dos pergaminhos do Mar Morto, não tinham se perdido ainda. Eles estavam em voz corrente nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, e a maioria deles eram livros selados, com selos para guardar o livro, para proteger, e colocavam dentro de um vaso de barro para que a falta de umidade preservasse o conteúdo do documento. Podia ser alguma coisa assim que ele intuiu, mas ele intuiu. Ele intuiu que aquele livro selado por dentro e por fora era o livro que, uma vez desselado, iria abrir os eventos e as sequências que cresceriam nessa linear espiral crescente até a consumação de todas as coisas, até a volta do Senhor. Isso ele sabia com certeza. E quando ele olhou, ele falou: se a volta do Senhor depende de alguma criatura universal para fazer acontecer, nós estamos perdidos. Porque ele olhou e João, que era um pouco mais novo do que Jesus, mas ele tinha visto um pedaço do governo do imperador César Augusto, ele tinha visto Otávio, ele tinha visto Tibérios, ele tinha visto a cidade ser construída a Tibérios no Mar da Galileia, em homenagem a ele, Tiberíades. Ele tinha visto aquela multidão de cidades erigidas pelos Herodes em homenagem aos Césares em Israel. Só não tinha culto ao imperador, mas era cheio de toda a idolatria que o imperador gostava. Ele tinha visto Jerusalém ser derrubado, o templo destruído. Ele tinha visto antes disso Jesus ser morto.
Ele tinha visto os colegas dele todos serem levados ao martírio e os melhores irmãos e irmãs de consciência serem também eliminados. Ele tinha visto o vazio que tinha ficado, a oquidão, a falta de consciência. Ele tinha visto tudo aquilo, ele estava em depressão, profunda depressão. É quando o texto da Escritura nos diz que ele vê o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono e olha para aquele livro selado por dentro e por fora. E o coração dele não sabe o que imaginar. Há um anjo forte gritando: quem é digno de abrir o livro? Aí ele pensa em todos os Césares romanos, são todos uns loucos, uns palermas, todas as realezas egípcias, todos os imperadores de reinos distantes, todos uns loucos, idiotas. Os que ele conhecia, ele estava longe ainda de conhecer o que viria. Aí ele se desanima quando ele olha para o horizonte, ele diz: não tem. Só tem gente pensando na glória da sua própria insanidade. Nós estamos perdidos. Ele olha para o céu e não tem no céu. No céu não tem. Ele não coloca a sua esperança em nenhum anjo, arcanjo, principado, potestade. Ele não diz, quem sabe, o principado de Israel, representado pelo arcanjo Miguel, vencerá e abrirá o livro. Não. Ele diz, a soma de todos esses seres celestiais do bem não promoveriam a redenção da história sozinhos, não levariam a história humana ao seu desfecho necessário, nenhum deles. Nem o poder das trevas, nenhum diabo, nem a soma dos infernos. João aprendeu logo, aprendeu cedo, que quando Satanás disse a Jesus, tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares, não passava de falácia. Quando ele disse, eu tenho os poderes desse mundo na minha mão, ele tem para fazer o mal, mas ele não os tem para fazer o bem. Ele não consegue realizar o bem. O bem está para além de Satanás. Ele realiza o mal. Alguém aqui pediu para eu tirar o comentário. Eu vou tirar por um pouco, mas depois eu vou botar porque eu vou chamar o Braulio. O mal não tem o poder de fazer o bem, não se vence o mal com o mal. Aí ele olha para os reinos e poderosos deste mundo e diz, só tem louco, perverso. Ele olha para os céus, para a soma de todas as dimensões e camadas celestiais e diz, ninguém tem o poder de pegar a história humana e ir abrindo os seus fenômenos que se desencadeiem até que eles façam a sua convergência no momento final, quando o Senhor vem. E olha para debaixo da terra, e olha entre todas as criaturas, e nenhuma delas tem nenhum poder para abrir o livro e desatar os selos. Então ele começa a chorar copiosamente, chorar. E o texto grego nos dá a entender que o choro é copioso, é veemente, é soluçante, é sem consolação. É um choro sem consolação. Até que um dos anciãos toma a palavra e diz, pare de chorar. Para! Para, João! Para de chorar!
Você esqueceu que todos os Césares são loucos, indignos e perversos, que todos os governadores dos povos, que todos os principados humanos e celestiais e dimensionais, que toda a soma dos poderes perversos, que toda a conjunção de fenômenos existentes não tem poder de realizar na Terra aquilo que a humanidade precisa, não tem. E você já devia ter aprendido isso. Tantos milênios de história registrada depois, mas você é tão ignorante que parece que o mundo começou hoje e que tem um fenômeno novo acontecendo. Não, é o mesmo e velho fenômeno da idiotice que só piora e que está em curso. E João entrou em estado de desânimo, ele falou, me tira o tubo. Não dá não, é horroroso. Não tem saída daqui. Como tem muita gente me assistindo hoje nesse estado. Gente tão cansada. E à medida em que esse tempo vai se alongando, há pessoas que vão ficando muito cansadas. Tem alguns se tornando meio suicidas. Tem gente que diz, eu não tenho o que perder, eu não tenho nada, eu estou ferrado. Então, quer saber? Eu vou, e se eu estiver contaminando, eu vou contaminar outros. Já tem esse espírito por aí, crescendo. E a gente entende uma pessoa que não tem o que comer, entra em estado de desespero e não quer nem saber. Tem outros que não, que têm o que comer, têm provisão, mas estão entrando em estado de solidão, de angústia, de medo, de pânico. Tem gente que está perdendo a noção, que está dizendo, meu Deus, será que isso vai durar para sempre? Como é que eu vou viver? Tem uns com medo de enlouquecer. Você conhece pessoas assim? Gente deprimida, gente em pânico, gente com pavor de enlouquecer, de perder o juízo, de não aguentar, de não suportar. Fora aqueles que ficam pensando o pior. E se meu pai morrer numa hora dessa, eu não vou poder vê-lo. Aí já sepulta o pai 1000 vezes, sofre angústias crescentes. Entra daquele choro para o qual não há consolação. É trágico. E hoje eu vim aqui como esse anjo forte, clamando em grande voz, dizendo a você, pare de chorar. Não mudou nada. Não mudou nada. Não é o coronavírus, nem o vírus do corona, nem os loucos coroados com vírus de perturbação mental a nos dirigir. Não, nenhum deles tem poder, nenhum deles. Os mais arrogantes podem não aguentar um estalar de dedo de uma noite para outra. Os mais arrogantes. Eu não me preocupo com os mais arrogantes, eles falam suas bravatas, isso e aquilo. Eu digo, meu Deus, ele não suportaria uma embolia cerebral bem suave, ia passar o resto da vida assim, querendo abrir a boca sem conseguir, mas se arrogam a grandes coisas, a grandes poderes, a grandes dominações. Para mim são todos tolos. Sobre a cabeça de todos eles está escrito Mene, Mene, Tekel e Perzim. Mene, Mene, Tekel e Perzim, como sobre o umbral do palácio de Belsazar. Mene, Mene, Tekel e Perzim. Tu foste julgado, tu foste pesado, tu foste achado em falta. Eis aí o juízo de Deus sobre ti, ó arrogante, imbecil arrogante, achando que pode manipular as coisas de Deus, brincar com
os artefatos da simbolização da fé, inconsequentemente, olha, eis a mão do Senhor sobre ti e sobre todos os que são assim. E eu estou daqui seguro como quem está sentado na torre de um atalaia, só vendo a soberania de Deus se manifestar e dizendo a você, pare de chorar. Enxugue essas lágrimas hoje. Amigo, a gente nem começou, isso aqui é um jujubinho que a gente está experimentando. Se você não está aguentando, lidando com uma coisa tão banal quanto essa, você não sabe o que é grotesco ainda. Aqui mesmo, todo dia quando eu vejo os números subnotificados dessa tragédia, e logo depois vejo algumas autoridades se arrogando e tratando da coisa como se não estivesse acontecendo nada, eu digo à minha mulher, infelizmente ainda não foi o bastante. Infelizmente ainda não foi o bastante. Porque o que vem por aí, e não é nessa coroninha, vem tanta coisa pela frente. Se o meu coração não tiver a raiz da vitória do Cordeiro, se o Cordeiro não estiver em pé, soberano na minha vida, no meu peito aqui, ó, e eu certo de que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra, com a minha vida estribada na força do seu poder, sabendo que o verdadeiro amor lança fora o medo, portanto, andando no amor de Deus, que me cuida e me pastoreia e me liberta de todo pânico e de todo medo e me traz toda a segurança. Se não for assim, quem já não está aguentando essa coronazinha agora, como vai aguentar as grandes e indizíveis calamidades que virão com o vento, com as águas, com os sopros, com os animais, com as vidas, os contágios, o mar que vai apodrecer, as ondas que vão subir e engolir os litorais, os rios que vão se envenenar, as fontes que vão virar absinto, as atmosferas que serão outra vez enegrecidas, as calamidades, como disse Jesus, poderes dos céus que serão abalados. Enquanto isso, os homens desmaiam de angústia. Jesus que disse, por causa da perplexidade das coisas que sobrevirão ao mundo. Ainda se tem, como diz Apocalipse 9, aquela praga da angústia de viver, quando se diz que os homens serão ferroados por um ente de uma natureza híbrida e que não mata, mas produz vontade de morrer, desesperadora. Tudo que as pessoas querem é se suicidar. Você não sabe de nada, está aí brincando de marcha, soldado, cabeça de papel. Amigo, me dá muita tristeza, eu choro de ver a imbecilidade humana. E a gente brincando com coisas extraordinariamente sérias, transformando tudo em política, tudo em ideologia, tudo em inimizade, tudo em ódio, sem nos prepararmos para salvar os que estão morrendo, socorrer os que estão perecendo, ajudar os que não têm socorro. E nos dizendo, enquanto isso, cristãos, e dando apoio àquilo que Jesus repreendeu como Satanás. Jesus dizendo, sai desse homem para certas coisas, e a gente fazendo de conta que aquilo ali não é nada.
Morreu o amor, morreu a empatia, morreu a simpatia, morreu a solidariedade, o amor vai se esfriando da maioria, de quase todos, e eu venho aqui e prego o evangelho límpido da graça de Deus, e ainda há quem diga, cala a boca, está fazendo política. Você é que se tornou cabo eleitoral do inferno. Mas eu vou continuar aqui pregando o evangelho do reino de Deus até você não suportar mais. Porque tem um detalhe, eu posso até morrer agora, mas o que eu estou dizendo vai ficar aí para sempre. E não vai parar de crescer. E não há ninguém que tenha o poder de impedir, você entendeu? Minha palavra é aquela que se disse a João. Pare de chorar. O Cordeiro venceu. Ressuscitou dos mortos. Está em pé. É Ele, nenhuma autoridade, nenhuma ideologia, nenhum poder político, nenhum regime que tem o poder de abrir o livro, de desatar os selos, de levar a história até a sua consumação, quando dos céus virá o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, com poder e grande glória. Ora, ao começarem a se aproximar esses dias, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. E não tenham medo da perseguição, nem da afronta. Não tenham medo. Quanto a mim, eu me tenho por louvado toda vez que sou afrontado por estar pregando a pureza do Evangelho de Cristo. Pode me afrontar, é glória sobre mim. Sobre mim repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto mais ofensa, mais coroa de glória vem sobre a minha vida, mais amigos nos céus eu tenho. Quanto mais a minha boca se enche da glória de Jesus e você deseja fechá-la pela angústia odiosa do seu coração, mais você dá testemunho do espírito da profecia que habita sobre a minha vida. E não há ninguém que possa impedir isso. Pare de chorar. Senhor Jesus, é diante de Ti que nós estamos. Eu falo bem baixinho, porque o poder não está no grito da minha voz, mas na autoridade da Tua verdade, rasgando, lacerando, quebrando corações, levando toda a desobediência cativa até a obediência de Cristo Jesus, todo pensamento, toda ideologia, toda mentira dogmatizada, sendo levada até a obediência de Cristo Jesus, enquanto tu anulas sofismas, mentiras e destróis fortalezas de pensamentos do engano na mente daqueles que foram cativados pelo engano dessa hora. É o que eu te imploro. Peço que o Espírito Santo se derrame, trazendo entendimento, discernimento e libertação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou chamar o meu amigo Braulio. Cadê você, Braulito? Deixa eu ver se ele já entrou por aqui. Braulio Natos. E aí, Braulinho? Vai já entrar. Entrando, que saudade de você, rapaz. Também, querido. Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Renovei a minha conexão aqui. Tá boa? Tô melhorando os equipamentos. Vamos ver.
tá bom? Até agora ela está bem limpa. Não, tá Tô- maravilhoso. é. Botei um pacotão net aqui que eu acho que vai funcionar. Eu vi E você aí, fazendo uma ah, live com o Lucas, seu irmão. sim. Vocês estavam também dando uma testada aí no. Aquela live que eu fiz com o Lucas, eu ainda não tava Uhum. com o upgrade que eu fiz aqui. Aquela live fez eu dar outro grau aqui para melhorar. É, né? Aí eu fiz uma ontem, assim, do tipo, anteontem, do tipo, depois que eu mexi, eu fiz uma anteontem que, do tipo, todo mundo fala comigo. Eu chamei de live interativa. Não tem ninguém. Quem Sim. entrar, a gente conversa, a gente vai É. falando com um monte de gente, é legal. E aí Aham. funcionou. Aí ficou maravilhoso. E E aí é eu isso. aproveitei aqui a dengue e mudei de ambiente, vim para minha biblioteca aqui em cima de casa. Uhum. Estou arrumando ela toda. Eu estava doente e não pude. Foi depois, os últimos 3 dias, quando eu comecei a melhorar. Falei, quer saber? Deixa eu dar um jeito num bocado de coisa aqui em casa. Hum. Cortamos aqui quase metade do jardim, brother. É mesmo, cara. Doeu. Foi como cortar dedo. Por Me que deu você fez tanta dor. isso? Porque um vizinho aqui do lado pegou dengue e, e como o meu jardim é o mais cheio de plantas da região, o pessoal associa planta com mosquito. Mas dengue, especialmente, prolifera na água, né? E você sabe que aqui em casa o que não é clorado, e é clorado toda semana, 2 vezes na semana, tá cheio de peixe, então não dá dengue aqui em casa. O peixe come, né? É Come alimento. tudo. A É, larvinha do bateu lá. mosquito é comida. É comida para ele. Mas choveu muito nos últimos 2 meses, antes dessa cessação, 2, 3 meses de muita chuva. Então o que é que vem? Vem muita muriçoca, muito mosquito. E aí Sim. coincidiu dele pegar uma dengue que evoluiu para uma hepatite. E aí ele ficou apavorado, me escreveu uma cartinha. E ele tem um filhinho pequeno. Eu aqui sou o velho, né? O velho aqui sou eu. Então você tem que entesourar para os mais novos. Uhum. Eu fui, cortei um bocado de coisa lá da casa dele, limpei, tirei toneladas de folhas. O Gabiru fez não sei quantas dezenas De de viagens. viagens naquele carrinho dele. E ainda tem aqui muita coisa para ser removida Olha na isso. segunda-feira. Enfim, aí eu fiquei doentão aqui, 20 dias quase sem me mexer, mas me Uhum. levantei com vontade de fazer um bocado de outras coisas novas, se Deus quiser. Claro. E Depois já manda um começamos. vídeo aí. Faz um videozinho no Insta mostrando o seu novo jardim. A galera vai querer Eu ver. tô com vergonha, só As depois que pessoas adoram. chover, Ah! para ele. Chuva Vai dar uma Chuva, cara, sentada. é como tinta em cabelo de mulher que está ficando grisalha não quer mostrar. É a chuva. Quando ela dá Cara. aquela caída, aí tudo que está tosado, está triste, está feio, vai ganhando a sua vida. Eu adoro ver o batismo das águas sobre as Eu plantas, sei. como renova tudo. Ainda vai demorar. Por enquanto eu estou molhando todo dia um pouco para ele ir se tornando viçoso. Quando o Papo Uhum. de Graça voltar a ser aqui em casa, se Deus quiser, já vai estar tudo muito bonito até lá, se Deus quiser. Já no esquema, né? No esquema. E Brauli, Fala, meu irmão. a gente está testando aí esse Eu tô esquema de testando. fazer no Zoom, Sim. com Ah, 5 pessoas, me ao conta. vivo. Não, você não está participando do treinamento? Não. O Adailton tá fazendo o teste dele. É Já porque está feito. a gente tem as nossas intromissões, assim. O Adailton tá fazendo o teste dele e eu tô propondo um teste meu também para ele, mas eu só posso botar esse teste para funcionar. Eu acho que junto o meu com o dele.
Eu só posso botar esse teste Não, para funcionar daqui 2 semanas no meu, né? No do não, daqui Adailton eu não sei. ontem eles já Já fizeram? fizeram. Ah, então o Adailton não falou nada para mim. Vamos Já ver. fizeram, pode fazer com o Marcelo Cunha. Ele te bota no ar, testa você, Cunha me e bota nós na fita. vamos usar o Zoom para fazer Aham. programas ao vivo, que infelizmente só não vão poder ir direto para o Instagram, Ah. mas para as outras redes. E botar 4, Ele, 5 pessoas juntas conversando, quando sejam pessoas bem afins. E aí eu vou o fazer Zoom vai assim. entregar para o YouTube, vai entregar para o Entrega para Caifaban todo também? mundo, menos para o Instagram, Ah, entendi. por Ah lá, que causa é o dessa Adailton. telinha assim. É o que o Adailton escreveu aqui, ó. Tem que aguardar o Braulio ter os novos equipamentos dele. É isso mesmo. É que eu comprei equipamento para poder estar apto para fazer isso. É, Entendeu? eu pensei que o prazo já fosse semana que vem. Mas pode Pensei ser. que se eu quisesse usar, eu já poderia. Eu acho que você pode usar se eu fizer a minha transmissão pelo celular. Tem que discutir isso com a Adailton. Entendeu? Sei. É. Bom, a Agora, a gente minha está transmissão. perdendo tempo com tecnicalidades que não interessam Que não absolutamente importa nada. ninguém na face da Terra. Entendeu? O pessoal só quer saber de ver. Nós A temos gente agora, nesse tá fim de fazendo reunião aqui semana, na me frente. ajuda a minha memória. Na Ah, sexta de manhã a gente tem, eu creio que é o. Somos só nós dois? Sexta de manhã é. vou entrar aqui. Aí, Peraí. sexta-noite, o meu querido Ed René, às 21 horas, sim, na vamos lá. sexta-noite. Sábado de manhã, eu creio que é o Leonardo. Gustavo Mendes, Aí, Gustavo Mendes. 10 da À manhã. noite é o Leonardo, não é? Às 9 horas da Leonardo noite. Gonçalves, domingo às Leonardo 10 da manhã. Gonçalves. Domingo às 10 da Isso. manhã. Um grande artista cristão. Tô com o Aí painel. domingo às 10 da manhã, Vou botar aqui. às 10 da manhã, domingo, Ó, o que Leonardo que é, Braulio? Gonçalves. Leonardo Gonçalves 10 às da 10 da manhã. manhã, domingo. Domingo. E o que que é Sábado, sábado à noite? sábado à noite. Não tem sábado à noite, que eu não tô vendo Não aqui. tem o Sábado. Gustavo? Gustavo é sábado às 10 da manhã. Tá aqui no seu Instagram. Isso. Sexta-noite é Sexta-feira o às Ed, 9 é o Ed René. Ed René, Domingo à noite, domingo às o 21 horas, Danilo, Danilo Gentili. Isso aí. É o que Danilo você tem aqui. Gentili. E eu É convidei isso. o Danilo para a gente fazer uma live e para ele falar qualquer coisa que esteja no coração dele, né? Tá tremendo a beça no teu coração, no coração dele, e para falar o que ele quisesse falar. E porque ele está sempre ali entrevistando o pessoal, falando o que está pautado e outras coisas. Eu falei, não, vamos fazer uma live assim, tipo eu, você e Deus. Ó, que lindo. Falando com sinceridade do coração. E eu queria convidar todo mundo. O pessoal está muito acostumado a ver o Danilo personagem. E eu queria te apresentar o Danilo pessoa. O Danilo que tem fé, o Danilo que tem esperanças, frustrações, tristezas, que faz oração, que deseja que algumas coisas boas aconteçam na vida dele, que não acha que trabalhar no SBT seja tudo que o coração dele precisa. Então, falar com gente. Eu não estou aqui para ficar discutindo outras coisas. Mas é claro que a gente vai acabar passando pelo que aconteceu entre ele e o Bolsonaro, ele e o Olavo de Carvalho, que ele já teve uma tendência agora está em outra direção e vai ser quase inevitável, mas não é a ênfase. A ênfase é o coração, é o que ele, antes de fazer 40 anos de idade, tem a idade dos meus filhos mais novos, e esse sucesso extravagante, poderoso, que o coração dele continua a ser como coração. E aí eu quero convidar todo mundo a participar com a gente aqui. Que coisa Braulio, maravilhosa. nós estamos sem pedir ajuda para ver em VTV há um mês. Caio, Um mês, por brother. favor,
Precisamos falar disso, Então Caio. é contigo, Braulio. Eu vou lá. Vou tremer um pouquinho, porque tá na mão, entendeu? Mas a gente vai Tem que dar resolver um isso. jeito, tem que Isso dar aqui é um o seu jeito de Instagram. fazer isso ficar bonito, né? Vai ficar lindo, você vai ver. Espera duas semanas. Vamos lá. Tá bom. Aqui tá o caiofábio.net. Tá vendo? É o meu portal. Tô aqui mostrando. Vamos mostrar devagarinho. Caio, tira os comentários, o pessoal vê legal, né? Os Ué, não tem comentários como, acabam deixa eu ver. atrapalhando. Tem que só tirar, você tira aí. Tirei. Tira um... Aí, agora depois a gente volta com esse, que é legal o pessoal participar. Mas vamos mostrar aqui o caiofábio.net bem devagarinho, eu aqui de cinegrafista de celular. Olha que beleza. Então é aqui, você tem um menu, né? Você tem os textos, né? Seus livros, caminho. Aí vai andando aqui, ó. Eu estou no computador, tá, gente? Eu estou no navegador. Você vai no seu computador. O celular também tem isso, só que de outra forma. Mas é a mesma coisa, o conteúdo é idêntico. Clica aqui em Clicou. contribuição. Clicou em contribuição aqui, ó. Entrou aqui nessa janela verdinha, que é uma janela intermediária. Quando você clica no verdinho aqui, você vai ter acesso a isso aqui, ó, que é a plataforma de contribuição. Para você ajudar esse trabalho que está sendo feito aqui, você tem 4 alternativas, né? Você tem a opção por depósito e transferência bancária, não é isso? Você tem a segunda delas, que é a opção por cartões de crédito, todas as bandeiras disponíveis. Você tem o PagSeguro, né? Você tem o PayPal, que você pode utilizar também. Quer dizer, todas essas 4 alternativas aqui à sua disposição. Você clica em continuar aqui, ó. Clica na bolinha do que você está, né, escolhendo. Clica em continuar e está lá dentro, é rapidinho. O tempo são 3 minutos, Caião. 3 minutos. É rapidinho. Beleza? Nos ajude, por favor. É isso aí. Você Nos quer falar ajude. mais? Quer falar do Zoom? Não é de outras coisas, mas ainda aí, a Vai, gente pode ir, ficou um fala. mês sem nenhuma ajuda de contribuição. Graças a Deus, algumas pessoas conscientes não param, que é com que a gente vai socorrendo os funcionários, pagando os servidores, os serviços que não cessam nunca. Então, por favor, você que tem vínculo conosco, você que nos chama de irmãos e de amigos queridos, e você que me chama de pai, de irmão mais velho, de pastor da sua vida, nos ajude para que tudo isso continue a chegar a você. Tá bom? Perfeito, Caião. À tarde eu estou fazendo o Zoom íntimo. Está sendo uma maravilha para Sim. quem entra. E eu estou muito feliz com as pessoas que estão lá com a gente. Todo dia, às 4 da tarde eu começo, vai até 6, 6 e meia. É emocionante. Conversam o que querem. E essa semana agora a gente está tendo um grupo tão lindo, de gente tão bonita e simpática, interessante. E eu quero convidar você a entrar aí no Zoom íntimo com o Caio, se inscrever e participar na semana que vem. Onde é que é o negócio aí, brother? O Zoom íntimo está aqui, né? A gente estava aqui na contribuição, não é isso? Agora a gente vai descer. Lá embaixo aí. Lá embaixo, ele aqui, ó. Embaixo da tela aí. da VMVTV. Aí nós ao temos lado aqui, do ó, ativar. Ao lado do ativar. Clicou Isso, no Zoom íntimo clique, aqui. Tá aqui dentro, ó. entra. Tem a página. Fique sabendo de tudo e participe aqui com a gente, tá bom? Só clicar no vídeo, o Caião já está aqui explicando. E a última coisa que eu quero dizer para a gente partir para as cabeças é que a Santa Corja fez modelos novos. Ó, eu já estou vestindo esse aqui, que eu não sei se dá para ver daí. Deixa eu ver, Caião. Dá para ver? Tá bonito. Tá bonito. Esse azul é azul, né? Ele é escrito, ele é da minha Bíblia. Azul com preto. É, azul com preto aqui do lado também. Eu gostei demais, tem vários ali. Tem eu vou entrar lá para ver. Peraí. Vamos ver se tá tem uma quantidade linda e o Davi está admirado que o pessoal não tem parado de comprar e tem recebido em casa. E quem compra recebe agora uma máscara Santa Corja. A Santa Olha Máscara. Aí. Santa Máscara que levanta e respira. Vamos lá. Os novos estão aí no meio. Aí.
Não, lá, esse aí, ó, novos Esses são os modelos, novos parabéns. modelos. Que É, legal. Mandou tá clicar muito aqui, vamos legal. clicar para ver. Vamos lá, Braulio. E Maravilhoso, Caio. nessa brincadeira tem gente que vai fazer outra coisa, e eu quero todo mundo aqui conosco, É isso aí. tá bom? Caio, só uma rapidinha da Santa Corja, no grupo da banda da Bianca, o André, que é o nosso baixista, trabalha com o Homero Reis lá, coach. Eu dei uma camiseta para ele, Caio, da Santa Corja, que é o Deus, Deus não existe, ele é. Caio, ele não tira a camiseta. Falou que eu já contei essa história para você no papo lá aí na tua casa. E ontem, no grupo daqui, do pessoal, ele contando que a camiseta é uma coisa mais fantástica do mundo. Porque ele vai para os... Agora não, porque pegou o corona. Mas ele falou que em todas as baladas que ele vai, o pessoal bate foto como se ele fosse assim, uma pessoa, uma estátua, sei lá, um ícone do evento com aquela camiseta. Uhum. O Deus não existe, ele é bomba, bomba. Ela velho. é violenta, ela é É punk. muito legal. É punk demais, e ele tá apaixonado. Ele falou, Braulio, eu preciso de outra camiseta, que a minha já tá ficando surrada. Falei, pode ficar tranquilo. E aí, Braulio, você tem alguma coisa pra gente aqui? Sim, querido, eu fui colhendo coisinhas aqui, o pessoal tá... Começou o papo hoje, então o pessoal ainda não engrenou, né? Que o papo precisa pegar aquele embalinho. Pois é. Aí, assim, por favor, avisar o pessoal para mandar para o meu direct as perguntas, ok? Por enquanto. Depois que a gente tiver de outra forma, a gente vai distribuir esses contatos de outra forma, ok? Mas, por enquanto, o direct do Insta entra aqui que eu vou recolher as perguntas para você. E chegaram coisas de outras vias também, porque eles vão pelo Facebook também, por todos os cantos. Enfim. Certo. Aí tem assim, você citou uma coisa na sua, né, que você falou do Apocalipse e tal, você vai entender a pergunta pelo que você citou. Caio, por que em todas as eras da humanidade parece que temos a impressão de que a história começa naquela era, né? Daquelas pessoas, e aquelas pessoas acabam cometendo os mesmos erros que as outras das gerações anteriores cometeram? Por que o ser humano tem isso, Caio? Porque na nossa arrogância, a gente sempre acha que nós estamos reiniciando o mundo. E essa arrogância é burra. E aí o cara tenta reinventar a roda outra vez, ele tenta reinventar a roldana outra vez, ele tenta inventar um freio que pare melhor do que um anterior. Já está tudo pronto. Mas a arrogância é uma coisa extraordinária. Então, o meu pai, por exemplo, me dizia, meu filho, toda vez que eu vi você tentando construir uma coisa que a humanidade já desenvolveu há milênios, eu vou repreender você como se você fosse um insensato. E toda vez que ele me via fazendo alguma coisa, às vezes ele começava lá de trás, olha, houve um homem chamado Arquimedes. E houve Arquimedes. E aí me contava a história de como aquilo ali, se fosse feito por efeito de alavanca, explicava o processo inteiro, porque eu me nego a ver você perder tanto tempo com o que já está entendido. Eu quero que você invista seu tempo no que não está compreendido, não no que já está entendido. Então, a ignorância histórica é como existir cego, surdo e mudo. É o cara que não sabe nada de história. É um cego. Aí ele sai tateando por aqui, ó. Aí ele vai, descobrimos uma ideologia. Isso é a coisa mais vencida, repetida. A gente já sabe os resultados dela milhares de vezes, mas para ele é novo. Porque para o ignorante, para o cara sem conhecimento, tudo que ele não conhece está começando agora. Tudo. E a preguiça, é a ignorância associada à preguiça.
Porque tem gente que, mesmo sabendo que tem muitos outros que sabem tudo sobre aquilo, eles têm a preguiça de se darem ao trabalho de aprender. Aí Nossa. preferem sair dando soco em ponta de faca. É uma coisa louca. E quando você chega e tenta ilustrar, iluminar, acender uma candeia de conhecimento na cabeça do indivíduo, ele acha que você é um arrogante, que você sabe demais e está querendo provar a ele que ele sabe de menos. Ou seja, o mundo é assim porque existe muito pouca gente humilde de espírito. A bem-aventurança que Jesus inicia com ela, todas as demais, bem-aventurados os humildes de espírito, que significa os ensináveis. Os humildes são os ensináveis, são os que aprendem, são os que prestam atenção em quem já viveu mais, são os que juntam os conhecimentos acumulados, são os que se permitem surpreender por aquilo que desconheciam. E se fizer sentido, são aqueles que não têm nenhum problema em aderir com um coração simples e humilde àquilo que para eles era totalmente objeto de ignorância. Esses são os humildes de espírito. Desses é o reino dos céus, eles não têm limite aqui na terra. Eles crescem, crescem para sempre. Eles não têm teto, os humildes de espírito. Eles vão aprendendo, o teto deles é o reino dos céus, não é nem do céu, é das camadas existenciais dimensionais múltiplas e eternas. Esse se torna sábio, sensato, instruído, prudente. Mas hoje em dia o humilde de espírito é mal visto por essa geração de fanáticos. Você tem que ser fanático de um lado ou de outro. Se você for sensato, humilde, ensinável, se você estiver num processo contínuo e constante de aprendizagem, eles vão dizer que você é um isentão. Isentão. É um isentão arrogante que acha que sabe mais do que os outros. É. Então, as melhores virtudes foram reduzidas ao nível da estupidez dos lunáticos. É um bando de lunático dizendo que você é estúpido porque você diz coisas que eles não compreendem, não conseguem entender, não têm nem coragem para aprender. Eles repetem fórmulas como robôs de eco de coisas que eles ouvem por aí, eles saem dizendo, e se tornam violentos. Normalmente o burro é violento, você já notou? É. O homem burro é violento, agressivo, é grosso, é tosco, é estúpido. Porque como ele não tem com que dialogar, não tem instrumentos de inteligência para tratar as coisas, ele busca logo ofender. Parte para a ignorância. Cala a boca! E por aí vai, porque não tem argumento, não tem conversa, não tem gentileza. A gentileza demanda um certo nível de entendimento, de inteligência e de sofisticação humana. E esses humanos símios incontroláveis de raciocínio das cavernas não conseguem nem entender o que você está dizendo. E vão te odiando mais ainda. Quanto menos te entendem, mais te abominam, mais te odeiam, mais te massacram. E no meu caso eles estão perdendo tempo, a pessoa errada. Eu não dou a mínima, cara. Ninguém me viu alterar nenhuma opinião minha por causa de agressão de milhares nem de milhões. Não conseguem me vencer.
Estou firmado na rocha da minha consciência. Não dou um passo atrás. Eu só ando para frente, segundo a mente de Cristo em mim e a paz de Cristo como árbitro no meu coração. Então, Sim. Bal, meu garoto mal. Bal. Eu notei ao longo dessa caminhada aí de 10 anos, né, com você aí do lado, acompanhando seu, né, as coisas que você fala, que você faz, sua vida, né? E eu percebi, assim, parafraseando a Adriana D'Araújo, as várias voltas dos perus. O que eu já vi de peru ir e voltar, cara, desce a borracha, xinga tudo. Daí um tempo você vê o cara volta, faz a voltinha dele, vem aqui, faz. Eu já vi tanto peru voltar, rapaz, porque eles voltam em cima do Braulio, porque ele fala, Braulio, mostra pro Caio, Braulio, fala isso pro Caio. Eu sou meio porta-voz desse contato aqui, do papo, né? E aqui é tão simples, né, cara? Não precisa nem falar nada. Eu já interpreto a volta dele como arrependimento e a gente nem toca no assunto. Já volta ali. Nem toca no assunto. É bola para frente. Vamos seguir, que tem tanto desafio sobre nós. Mas e aí, Brolinho? Aí você falou da questão do fanatismo também, Caio. Qual que é a linha? Pergunta aqui, tá guardadinho para você. Qual a linha que separa a convicção política, religiosa, ideológica, etc., do fanatismo? Como que eu consigo detectar? Isso é uma mulher que pergunta, tá? Como eu consigo detectar que eu posso estar sendo fanática ou convicta de algo para mim, Caio? Qual a diferença? A linha que separa o fanatismo da convicção? É porque o fanatismo não ouve. Não ouve. Ele nem admite a opinião do outro. O fanatismo não sabe ter convicção em silêncio. O fanatismo não sabe ter crenças em estado de respeito à diferença do pensamento do próximo. O fanatismo se comporta como um torcedor de um dos times mais malucos de torcida organizada. E quando ele se une com um outro grupo semelhante, ele enlouquece. Porque você vê, às vezes, um torcedor fanático, sozinho, ele grita, esbraveja, defende o time dele, mas ele tem um limite. Normalmente, quando ele se une no grupo, na congregação, aí ele perde totalmente o limite na congregação, parte para as maiores violências, e o fanatismo tem um detalhe, o fanatismo se alimenta do fanatismo. Quanto mais você se declara fanático, mais fanático você fica. Porque você tem que viver para honrar os novos níveis de fanatismo que você estabeleceu para si mesmo. E para o próximo que te observa. Então, o fanático está sempre achando que não foi o bastante. Que ele precisa fanatizar-se mais. A fidelidade do fanático se manifesta com um acúmulo de novos fanatismos que ele gosta de praticar, e geralmente aqueles que ninguém ainda praticou. Ele gosta de ter a primazia na invenção da loucura fanatizada. De modo que o fanático está sempre em estado de crescimento na idiotice, na estupidez, na intolerância e na raiva, porque você já viu um fanático manso, meigo, humilde de coração, quebrantado? Não, eles são facciosos, raivosos, arrogantes, totalmente passionais, às vezes quase homicidas, e sempre muito violentos. Agora, eu sou um cara cheio de fé. Tem gente até que me entende mal, fica achando que eu estou de conversa fiada,
Mas acho que a última crisezinha de fé que eu tive deve fazer 46 anos. Foi quando eu tive a minha segunda hepatite e eu estava assim num afã enorme, orando por todos os doentes e eles ficavam curados, expelindo tudo que é demônio brabo, mal passava por ele, já saía gritando. Entrava nos lugares tão cheio do Espírito Santo que frequentemente eu via pessoas começarem a chorar, a gemer, a se ajoelhar, dizendo: que é isso, que presença é essa? Eu estava tão tomado desse poder, aí por volta de 1974, 75, que vazava de mim para todo lado, que quando eu tive uma hepatite braba, trabalhando lá nas margens do Rio Amazonas, num barquinho, primeiro barquinho que a igreja teve para atender os ribeirinhos, fiquei lá, eu pintei o barco inteiro, ajudei papai a fazer as obras mortas, aquela água suja misturada com dejetos humanos da beira do rio, aquela coisa maltratada. E você, jovem, mete a mão lá, depois passa na testa, passa ali, passa acolá. O fato é o seguinte, eu já tinha tido uma hepatite de um mês, peguei essa segunda violenta que me prostrou mais de 6 meses e me deixou quase um ano com sequelas feias. E eu tinha tanta coisa para fazer, para pregar, para anunciar, pregando todo dia nas escolas, nos campos universitários, nas assembleias legislativas, nas esquinas, nos rádios, na televisão, para os jornais. Eu estava muito cheio de testemunho para dar o dia inteiro. Aí veio aquela hepatite, eu falei: vai sair de mim em nome de Jesus. Sabe aquela arrogânciazinha penteca? Tô ligado. Aquela arrogânciazinha penteca, eu estava com aquela arrogância penteca, sabe? Arrogância penteca. Tava, ainda mais porque eu expulsava o demônio e não precisava ficar gritando, não. O bicho saía correndo de medo mesmo. Curando os doentes mais extraordinários, da noite para o dia, vendo aquilo acontecer. Os testemunhos, as conversões. Cara, você começa a se sentir meio super-homem. Por mais que você viva jejuando, tua luz caiu aí. Por mais que você viva jejuando e orando, como eu vivia, em jejum e oração. Mas o jejum e a oração criam espaço também para soberba espiritual. Você é tão quebrantado, é tão de Deus, é tão humilde, é tão dependente que você acaba orgulhoso do seu quebrantamento. As várias faces da arrogância, né? E de como Deus te usa. É. E aí, eu decidi enfrentar a minha hepatite. Botei a mão no fígado, me ungi com óleo, chamei meu pai, bota a mão na minha cabeça, manda sair em nome de Jesus, que esse negócio vai sair, que eu não tenho tempo a perder. Aí eu vi o meu pai, que vivia orando por doentes, expelindo demônios. Tantos milagres eram realizados pela vida dele, mas ele olhou assim para mim com uma compaixão. Como quem diz: meu filho, isso não é automático. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Eu vi no rosto dele aquela compaixão repreensiva, mas que não queria frustrar um coração cheio de uma fé que estava mais para fervura, estava mais para arrogância espiritual do que para consciência no espírito. E aí ele falou: você quer que eu ore? Eu oro. Me ungiu, e eu orei intensamente também. Quando ele acabou dali, a tarde estava pior, no dia seguinte estava pior, só foi piorando. O médico quis me internar, disse: olha,
esse negócio está perigoso, é do tipo que pode te matar. E aí eu orando, digo, não, eu estou sem fé, eu vou tomar posse pela fé. Conclusão, 15 dias depois eu estava numa crise de fé enorme, porque para mim fé era o atendimento dos meus caprichos. Eu ainda era uma criança, cheia de intensidade, mas com pouca maturidade. E aí eu dei aquela sofridinha necessária, gostosa, boa, quebrantada, botando cada coisa no seu lugarzinho. Fui reler a minha Bíblia a partir dessa frustração. E fui vendo como eu tinha sido idiota, do Velho ao Novo Testamento, um grande idiota, cheio de uma fé fanatizada. E pronto, foi minha última crise, aos 46 anos. Nunca mais tive nada, meu amigo. Nada, perdi coisas, perdi gente, fui traído pelos melhores amigos, levei na cabeça, levei em outros lugares também não tão dignos. Eita. Eu sepultei filhos, irmãos, parentes, amigos, fali, quebrei. Coisas extraordinárias que abençoavam milhões de pessoas, de repente, terminaram. E eu nunca fiz uma pergunta, eu nunca perguntei por quê, nem para quê, nunca. Deus sabe, brother. Deus sabe que eu não tenho essa pergunta, eu desaprendi perguntas. Está tudo na mão do meu Pai que está nos céus, eu vivo sob essa soberania, com uma pacificação enorme. Pode vir a pior notícia, olha, Caio, você está com câncer numa região inoperável, você tem mais 4 meses de vida. É o que eu quero? Não, sinceramente. Eu queria ver meus netinhos crescerem mais, todos eles. Queria ver até a mais novinha, a Giovana, que tem 4 anos. Eu queria vê-la com 24, 25. Queria ter o privilégio de ver o Mateus com 35, a Helena com 41. Gostaria de ver a Juliana, uma senhora de 60 e poucos anos. Eu gostaria de ver a Bruna, assim, com a cara da mãe dela, com 63. Que é igual. Gostaria de ver os meninos, o Davi com a cabeça toda branca, que já está. O Ciro vai ficar careca, já está calvo. O Ilinho, a Lute, que já não é tão novinha, mas tem uma cara de garotinha. Quero ver como é que ela vai ficar com 60 e tantos. Quero ver minha mulher. Quero ver minha mulher com os seus 84, por aí. Gostaria muito. Agora, se me trouxerem a notícia, olha, teu pâncreas faleceu por causa do teu diabetes, é inoperável, e você tem mais uns meses de vida, eu vou reunir a família, vou dizer qual é o meu testamento em Cristo Jesus. Porque como eu não tenho nada para deixar, eu só tenho um testamento em Cristo Jesus. Para dar para todos eles. E pedir que eles todos se amem, se cuidem, se guardem, se protejam, enquanto eles viverem. E vou para a eternidade. Sem medo, sem pergunta, sem porquê, sem para quê, sem nada disso. Eu sou um homem em silêncio de questões, cada dia mais. E essa paz enorme que toma do coração. Isso faz você virar um mineral? Não. Quando está doendo, está doendo. Quando está incomodando, está incomodando. Tem dias que você está meio mal-humorado de ouvir tanta barbaridade. Está difícil ter uma inteligência minimamente razoável no Brasil e ficar vendo e ouvindo o que a gente assiste o dia inteiro. Se não fosse o Covid, meu irmão, sinceramente, eu acho que eu ia passar uns meses em Portugal, num lugar assim, para eu ouvir menos tanta
tanta lunaticidade, tanta loucura. E a pior dor é de ver que boa parte do povo não enxerga nada. E vão bebendo a largos sorvos as coisas que os envenenam. E dá uma tristeza muito grande no coração. Mas a gente está aqui para aguentar, porque fé também é resistência, fé é fidelidade, fé é resiliência, fé é tenacidade, fé é perseverança. E a gente segue e a gente vai. Sempre ouvindo aquela voz dizendo, quando eu estou tão triste de ver as coisas, eu ouço aquela voz que diz, mas eis que eu separei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Eis que eu separei 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. E aí o coração se anima, e eu digo, deixa eu ir animar os meus irmãos, que continuam a viver da mesma fé, e que querem aprender a mesma resiliência em Cristo, que pela graça de Deus Ele me deu como dom, porque fé também é um dom. Esse nível de fé que não olha para trás, que vai adiante, que socorre, que geme, mas prossegue, e que não tem medo de viver nem de morrer, é um dom de Deus. Cresce na gente todo dia, e eu peço que Ele aumente esse dom em mim, junto com o discernimento, com o conhecimento, com a sabedoria. Eu peço que Ele faça a minha fé se tornar inabalável, em nome de Jesus. E vou com o coração quebrantado, de joelho, porque de joelho a gente não tropeça. Mas e aí, Braulinho? Que bom, maravilhoso. Tá com saudade dessa conversa. O povo tá com medo demais, né, Caio? Tá todo mundo apavorado. Tem muito medo. Eu tava percebendo aqui uma coisa que eu recebi aqui. Uma pesquisa da CNT divulgou que 68,1% dos brasileiros estão morrendo de medo, principalmente medo de ficar desempregado. Né? Por conta dessa loucura e tal. Se você está falando da fé aí, que a fé lança fora o medo. Você falou tanta coisa linda, né? O que você tem a dizer para esse pessoal, Caio, que realmente está sendo tomado? 61%, o que eu falei hoje na mensagem, né? Pare de chorar. Pare de chorar. Olha para o Cordeiro que está em pé, meu Deus. O pessoal está olhando aí para os malucos. E eu me entristeço de ver o mal que eles fazem à população. Como eles não conseguem pensar no povo nem por um segundo, eles pensam só neles mesmos, o tempo todo. A multidão morrendo e eles brigando por causa de fatia de poder. É um negócio insuportável. Sim, para quem conhece a história, por exemplo, do Império Romano, é natural, mas numa democracia é uma loucura que a gente esteja vivendo de maneira tão primitiva, tão atrasada, sendo levados e liderados por gente tão digna de Calígula, de Nero e das loucuras piores da antiguidade. Nem Hitler. Hitler era um gênio do mal. Aqui a gente só tem burros do mal. Então, o que a pessoa tem que fazer é olhar para o Cordeiro em pé. E eis que eu vi um Cordeiro em pé, como tinha sido morto. É a mesma expressão que se diz acerca de Maria Madalena, quando ela encontra com Jesus ressuscitado, diz que ela, voltando-se, chorando, viu Jesus em pé. A gente tem que saber que ele está em pé sobre a história. Dá a impressão que quem tem a última palavra é um Putin, um Trump, a ONU. Não é ninguém. Tem até alguns com boas intenções, outros com intenções muito estranhas ou translocadas. No entanto,
minha esperança não se pauta, não se estriba, não se levanta sobre nenhum deles. Nenhum deles. Eles são erva. Erva. Você não viu o Boris Johnson no início desse coronavírus? Queria empregar aquele modelo de contágio de manada na Inglaterra, deixar todo mundo na rua para todo mundo se contagiar e passar logo o vírus lá. Idiota, coitado. O sistema inglês de saúde não dá conta de todos os ingleses procurando o sistema ao mesmo tempo. Ia morrer muita gente e muito mais. E lá morreu demais. Até o dia em que ele pegou o coronavírusinho dele. Até o dia que Porque ele ganhou então um presente. a atitude dele era meio Trump. E meio aqui, Nara, do nosso lado. Então, mas quando ele pegou o corona dele, meu Deus, o hospital se internou. Mudou como a ideologia muda com falta de ar para respirar, rapidinho. Muda. Muda, vai mudando, vai mudando. Até o Trump lá, um monte de assessores começaram a pegar. O cara disse, bom, quando Nova York se tornou o epicentro do negócio, e esse ano é ano eleitoral, ele falou, não, ou eu me alio a quem está lutando contra isso, ou eu já perdi a eleição. Porque ele é tosco, mas não chega a ser tão burro, não. Ele é até bem inteligente em algumas das expressões malignas do coitadinho lá. Mas pare de chorar, levante a cabeça, nós vamos vencer. E vamos vencer essa, 2 dessas, 10 dessas. Nós vamos em frente. Eu quero continuar vivo para mostrar para a minha geração como a gente pode viver sem medo e sem pânico. Essa é a minha oração. Quero que meus filhos, meus netos olhem para mim e digam, meu avô, meu pai me ensinou a viver sem medo e sem pânico. Eu quero que milhares e milhões de cristãos jovens olhem para mim e aprendam o significado de ter um espigão do Evangelho inabalável na mente, na alma, nas emoções e no coração. É para isso que eu estou aqui, é por isso que eu persevero e é assim que a gente vai continuar. Eu queria pedir, Braulio, para todo mundo que já viu você mostrar o portal Caio Fábio, para voltar lá, para nos ajudar, para contribuir para o sustento da Vem Ver TV, porque nós não estamos fazendo nada na Vem Ver TV aqui em casa, está parado há 2 meses. Mas o pessoal está em casa, comendo, bebendo, tendo que alimentar filhos, netos, família, e gente que está comigo há muitos anos. Eu não posso ser infiel e nem relapso para com eles, então eu dependo da sua boa vontade, espero que você nos ajude. É só entrar aí no portal Caio Fábio e vai lá naquele link de contribuição, clicou, contribuição, né? Ali do lado, isso aí. Clicou, entrou, vão abrir essas 4 alternativas, que são 2 contas no Banco do Brasil, o Banco do Brasil e Santander, desculpa. Santander, abaixo, Explica, Braulio, eu estou com garganta doída. Vamos lá, 2 contas, Santander, Banco do Brasil aqui, vou dar um zoom aqui. Banco do Brasil, depósito, transferência bancária. Abaixo você tem a opção por cartões de crédito, todas as bandeiras. Tá? Amém. Você pode fazer uma contribuição mensal ou uma contribuição única. Abaixo você tem o PagSeguro, ok? Que se você já usa o PagSeguro é mais fácil ainda. E você tem o PayPal também. Quem não mora no Brasil, usa o PayPal, é a única alternativa. Clicou aqui na bolinha da sua escolha, clicou em continuar, caiu. Tá lá dentro, rapidinho, tá bom? 3 minutos de operação. Ajude a gente.
vai fazer toda a diferença, tá bom? Se não fosse necessário, eu nem tocaria nesse assunto. É muito Braulio, meu importante. amigo, saudade de você. Também. Até amanhã às 11 horas, né? Amanhã às 11 horas a gente segue junto. Amanhã às 11 horas a gente está aqui no Instagram com mais um papo de graça, uma devocional. Espero que todo mundo esteja com a gente. Amanhã à noite, sexta-feira, Deixa eu uma pegar aqui. conversa muito querida com meu amadíssimo Ed René Kivitz, que eu conheço há anos e anos e anos e anos e anos e anos. Amanhã às 9. E amanhã às 9 horas vai ser um grande prazer. Espero que você convide os amigos e esteja aqui com a gente também. Até amanhã de Caião, manhã, Braulio. Sim, querido. tá só um recadinho aqui. A gente estava falando dessa questão do medo. Pode dar. O Dailton pediu para mandar um recado aqui da Gratos. Pode ser? O que você acha? Uhum. Quer falar amanhã? É. Eu falei com você dessa questão da pesquisa da CNT. 68,1% dos brasileiros estão com medo do desemprego. Porque o Covid deu uma, né? O Corona deu uma alterada aí na galera. A galera tá meio desesperada, eu tenho notado isso. Então, assim, a franquia digital, né, o comércio digital, ele esquentou demais depois dessa coisa do isolamento, etc. Tal. E aí a Gratos está aqui no portal caiofabio.net para você que quer participar, e você pode faturar uma grana. Você que está vendo a gente pode faturar uma grana com esse trabalho. Né, e nós digital. Também, né? Porque ano passado a VMVTV, nós pagamos aqui contas da VMVTV, terminamos o ano sem dívida, graças a Gratos. E foi boa para muita gente e para nós também. Sim. Então entre aí no meu portal, clique lá na Gratos. É isso. E o Adailton ficou de me explicar direitinho o que a gente tem que dizer com clareza para as pessoas sobre o que a Gratos está fazendo. Você sabe o que é, Braulio? O que é o seguinte, aqui... Nós estamos aqui no portal, caiofabio.net, tem o ativar, tem os íntimos que a gente já falou, e aqui do lado tem lá, finalmente a cura para o medo do desemprego, franquia digital. Certo? Aí você clica aqui, ó, tem um texto aqui dentro que vai te deixar completamente inteirado desse assunto que a gente está falando, que é o que o Adailton orientou para a gente falar. Clicou aqui do lado, que já mostrei, do lado do íntimo no portal caiofabio.net, vai ter o banner. Uma coisa boa aí para você vai saber de tudo. Uma coisa boa para que se diga é que nós não estamos inaugurando uma era com Gratos. Nós já fizemos isso ano passado e funcionou direito para todo mundo. Foi uma experiência win-win relationship desse tipo que todo mundo ganha. Quem foi ganhou, a Gratos ganhou, a VMVTV ganhou, foi bom para todo mundo. Então, entre aí, porque pode ser uma win-win experience para você. Entre aí na Gratos agora mesmo e veja gratamente o que se lhe está oferecendo. Beijo, meu irmão. Beijo para vocês todos, meus queridos amigos. Convidem os amigos para assistirem o Papo de Graça aqui no Story do Instagram. Logo, logo ele vai estar copiado, passando no YouTube e no Facebook também. Tá bom? E sem queda, Caião, sem queda. Sem queda. Ótima, ótima imagem. Maravilhoso. Graças a Deus. Boa. Deus abençoe. Beijo para todo mundo. Tchau, queridos. Lindos.